Gente, preste atenção uma coisa. Preste atenção uma coisa. O Senhor Deus, ele é espírito, que também é vida, é força, é energia. O Senhor Deus é a fonte da criação. Ele fez as leis do universo e sustenta todas as coisas pelo poder da sua inteligência, da sua capacidade. Tudo perfeito e tudo estar aí há milhões, alguns dizem há bilhões de anos, está aí, mostrando assim a grandiosidade desse Deus. Vai entendendo? Aí Deus criou as coisas físicas, as coisas biológicas, criou a terra e colocou quem? Para ser a obra-prima dele, o maior dele, o semelhante a ele mesmo. Colocou quem? Você, eu, colocou a humanidade. O que foi que caracterizou a queda do homem? Quando o homem deixou de acreditar em Deus e colocou dúvida no que Deus disse a partir do momento que outra palavra paralela, no caso da serpente, veio. O que caracteriza o retorno à posição perdida por Adão? Quando a gente novamente crê, o Senhor Jesus foi esse que veio, tomou de volta, conquistou a posição e nos deu. Temos pregado sobre isso ali em Hebreus, como quem santificou e quem foi santificado está no mesmo nível, tudo pertence ao Pai. Ele próprio disse: Pai, estar aqui os meus irmãos e neles eles têm a minha confiança. Antes, no começo de Hebreus já diz que ele, o Senhor Jesus, foi colocado no ponto mais alto da honra, pelo qual se criou os céus e a terra, e foi colocado acima de toda a honra, acima de todo a potestade, principado, e acima dos anjos, para dizer depois que nessa mesma posição, na ausência de Jesus, nós se apropriamos dela. O Pai confiou a mim o reino, disse Jesus várias vezes, e eu confio o reino a vós. Então, muito bem. Então, o Senhor Deus entregou o universo para os filhos. Para os filhos, vai entendendo? E você é a semelhança dele próprio. Façamos uma nossa semelhança. Deus, ele é o criador das leis gerais do universo. E você, preste atenção nisso aqui, e você é um co-criador. Preste atenção nisso aqui. Você é um co-criador. Então, se você é a maior autoridade sobre a sua vida, se você tem a autoridade, aquela que Jesus disse: eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Se você entendeu tudo isso, aceitou a posição de filho, de herdeiro, de rei, de sacerdote, você irá entender que não existe uma força paralela que possa enfrentar a força de Deus que você recebeu de Jesus. Você tem ela aí. Então, se você se convencer disto, você vai chegar à seguinte conclusão. Você, como criador, preste atenção nisso aqui. Na medida em que você crer em algo, você se firma neste algo. Este algo vem de quê? Vem de Deus. Tem relação com a vida. Ele, Jesus, só veio para que você tivesse vida. Aquilo que você crê, aquilo que você trouxe para o seu coração, corresponde quando uma pessoa coloca uma semente no solo. Você sabe que só vai nascer da espécie da semente que está no solo. Não é verdade? Assim, a vida que estava no mundo espiritual, descrito ali, por exemplo, em Efésios 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e as bênçãos estavam aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Muito bem, traduzindo para o mundo da internet digital, as bênçãos, aquilo que você precisa, está nas nuvens, não está no seu aparelho.
ou no seu computador, ou não está no seu celular. O que é que você faz? Você baixa, você faz download. Da mesma maneira, você creu na palavra de Deus, o universo foi criado por Deus, preparado por Deus, você como uma autoridade no campo físico, aquilo que você creu, aquilo irá nascer do mesmo jeito que uma semente de milho nasce milho, de feijão nasce feijão, de arroz nasce arroz. Vai nascer. Então, assim sendo, você é um co-criador como Deus é. E aí se entende o que de fato Jesus estava esclarecendo, por exemplo, em João capítulo 10, quando ele disse: eu e o Pai somos um. Tentaram jogar pedra em Jesus, preste atenção nisso aqui, porque na cabeça dos religiosos isso era uma blasfêmia, porque Jesus fez-se igual a Deus, igual hoje, preste atenção. Disseram assim, Jesus disse: por qual razão que vocês querem jogar pedra em mim? Eles disseram: não é porque tu fez alguma coisa errada, é porque sendo tu homem, tu se passa igual a Deus. Olha o que Jesus disse: mas por acaso vocês não crêem no que está escrito na palavra, na lei? Porque lá está escrito: vós sois deuses. Jesus citou o Salmo 82. Vamos lá. Esse vós sois Deus, esse eu sou, eu e o Pai somos um, foi porque sempre que Deus enviou uma pessoa, deu autoridade para uma pessoa, Deus se apresentou e se revelou-se como eu sou. Como por exemplo, para Moisés. Moisés, ao questionar Deus: e quando eu chegar lá falando que tu me enviou, eles não vão acreditar em mim, o que eu digo? Olha o que Deus diz: diga, eu sou, me enviou. O que de fato Deus está dizendo? Preste atenção nisso aqui. Deus está dizendo: Moisés, eu não vou, porque este mundo eu deleguei a vocês, aos homens, vos coloquei você no topo. Então olha só, eu estou aqui numa sarça. Isso significa dizer que eu não tenho um corpo biológico. Eu não vou manipular as coisas me passando por homem, porque isso é uma ilegalidade. O próprio Jesus, sendo ele Deus, não usurpou do direito de Deus para enganar as pessoas. Aparentemente era um homem, mas de fato era um Deus. Não, ele foi um humano. Moisés, quando você chegar e alguém questionar, tenha confiança, porque você é como se fosse eu sou você, na minha ausência é você. Faça, diga, realize, porque a força está na palavra. Eu digo, eu estou dando essa autoridade para você. Aquilo que Deus deu para Moisés foi o mesmo que Jesus deu para todos os que crêem. Eis aí vos dei poder e autoridade. Então, se você entender isto, então você vai entender e você vai guardar o teu coração, o teu celeiro. Eu tenho que falar, mostrar, mesmo que seja um homem, mas o coração do homem corresponde à mesma coisa de um útero. Isso aqui independe de ser mulher e homem, é o útero. A propósito, observe, todos os seres humanos da terra, que hoje existem na terra, entraram neste mundo pelo mesmo princípio, pelo princípio da fecundação, até que essa pessoa se materializou e aí o milagre do crescimento se deu. Esse mesmo princípio se usa na hora de crer naquilo que ainda não está materializado, está nas nuvens ou, lá em Efésios, nas regiões celestiais. Você acreditou nisto, aquilo se materializou. Aí toda a Bíblia se encaixa, porque a fé chama a existência aquilo que não existe. Você acabou de ler pela palavra de Deus, você se firmou, então você criou aquelas coisas. Então, veja só, esse mesmo princípio que é usado por Deus, é justo que o inimigo também use o mesmo princípio. Porque Deus e o diabo é vida e morte, luz e treva. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância, mas o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Então, olha o que acontece.
Se você entender esse princípio, você vai chegar à seguinte conclusão: que as coisas, as que dão certos e as que dão errado em sua vida, foi criado por você. Porque se não for assim, se não foi criado por você, não teria como alguém ter fé, alguém ter paz, alguém ter confiança. Por quê? Porque a partir do momento que as coisas que os outros fizeram de ruim me afeta, me atinge, e eu não sou autônomo, eu não tenho esperança para me ter paz. E aí, neste caso, a salvação, não teria como você ter fé para a salvação. Mas se você entender o princípio da salvação, estarão dois deitados em uma cama, um sobe, outro desce, não é uma regra, obviamente, Jesus está falando exatamente dessa independência. Estão dois trabalhando no moinho, um sobe, outro desce, a mesma independência. Então, assim sendo, veja só, se você se fechar com Deus e guardar o teu coração, e não permitir que a dúvida entre, o medo entre, a incerteza ou a incerteza da vida, que é a certeza da morte, entre. E uma vez que entra, é justo que aquilo se materialize. Então, você vai chegar à seguinte conclusão: a vida que você tem, os resultados que tem em tua vida, foram os resultados que você mesmo criou. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Ainda que inconscientemente. Lembra do exemplo do rapaz que estava lutando para conseguir um emprego? Todas as vezes que ele saía de casa, qual era o recado que ele dava para Deus? Porque presta atenção uma coisa: eu tenho um sentimento por o Deus que fez os céus e a terra, mas eu não entro pelos princípios corretos. E eu me encho da dúvida, me encho do medo, me encho da certeza que a vida é dura, me encho da certeza que a escassez é uma realidade, me encho da certeza porque passei mais tempo ouvindo desastre, má notícia, de vizinho, dos jornais, dos meus próprios sentimentos. Eu estou cheio daquilo, a certeza que eu tenho é aquilo. O meu pensamento pensa em coisas boas, mas eu não sou meus pensamentos, eu sou a certeza que está gerado dentro de mim, aquela certeza que sou o meu ser original. É esse que fala com Deus ou fala para o outro lado. Então, todas as vezes que eu digo assim: meu Deus, me ajude, me faça alguma coisa, preste atenção, abra seus olhos. O seu Deus é aquele que tem domínio sobre você. O seu Deus é aquele que está ocupando o teu ser original. A propósito, quem é que você ocupa mais tempo em pensar, em ver, em assistir? Quem você, naquele ou aquele que você ocupa todo o teu tempo pensando, assistindo, aquele é o teu Deus. Entende isso? Porque Deus é um título de um ser superior. É claro que Deus do céu é um Deus, o Deus do céu, o Deus criador. Ele não tem um corpo físico, ele se materializou em Jesus. E hoje ele é essa unificação. Toda vez que você crer, o verbo se fez carne. Você é filho porque o verbo que está dentro de você é o verbo de Deus, é a natureza de Deus. Você crê em Deus, você é um criador. Então, neste caso, você vai criar coisas boas, vai criar vida. Como Jesus disse: eu vim para que tenha vida. Do mesmo jeito, do mesmo princípio, a certeza que você tem de desastre, você é uma pessoa cheia de mágoa, de ressentimento, cheia do negativo, cheia de tristeza, de solidão. Você é uma pessoa azeda, amarga. Sabe o que você está fazendo? Você está criando mais e mais resultado para que esse sentimento se aprofunde, cresça, se desenvolva mais e mais. Por quê? Porque uma vez que nasceu, todos
seja biológico, seja invisível. Tudo que nasceu quer crescer, ocupar seu espaço, alcançar o topo. Então você, sem saber, ao estar cheio dessas coisas ruins, aquilo irá nascer, aquilo irá trazer resultado. Se você está com medo da doença, esse medo vai entrar em conexão com o mundo invisível espiritual da maldade, vai vir mais doença. Se você tem medo da escassez, o mesmo princípio, a sua natureza, você vai falar com o responsável em trazer escassez, vai ter mais escassez. Desastre, se você é aquela pessoa que sempre está se vitimizando, tendo dó de você mesmo, você irá produzir mais coisas para ter mais dó de você e por aí vai. É por isso que as pessoas morrem, é por isso que elas não aguentam, é por isso que elas sofrem, é por causa disto. Fechando essa linha de raciocínio, se você usar pelo lado positivo, se a vida que você tem é o resultado do que está dentro de você, foi você que gerou, porque é assim que eu trabalho, veja só, é essa a minha fé. Se o mal, seja escassez, seja enfermidade, ou qualquer outra coisa ruim, vem para a minha vida, vem para o meu corpo, imediatamente eu entendo como uma invasão, como um desacato, porque eu fui comprado, eu pertenço a ele, eu fui chamado para ser rei sacerdote, eu aceito, eu estou em conexão com a fonte da vida, com o Criador da vida, aquele que tirou dinheiro da boca de peixe, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez uma terra estéril e tornou uma terra fértil. Ele disse que eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Então qualquer contrariedade a isso eu aceito como um desacato, um enfrentamento. Então eu vou partir para cima, eu vou liberar palavras e vou enfrentar em meu nome expulso. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra certeza que está na mesma linha. Que se aquele mal que está em minha vida foi criado por mim, ainda que inconscientemente, não adianta eu partir para cima do mal, não adianta eu orar, porque o mal é amparado pela legalidade da minha autoridade, porque eu sou a maior autoridade sobre a minha vida. Se o mal que está na minha vida é resultante de um desacato, de uma afronta, que é essa natureza maligna, é resultante de uma invasão, é fácil saber. Você parte para cima, desaparece. Mas se o mal que está na vida de uma pessoa é resultante de uma procriação, foi você como uma autoridade sobre a sua vida, sobre o seu corpo, deixou nascer e gerar dentro de você. Não adianta orar, não adianta fazer campanha. O que adianta é identificar, se arrepender e tirar os direitos legais. Traduzido, isso é se arrepender, tornar-se nova criatura. Não hospedar mais esse mal. Ter humildade para entender e pedir perdão. E agora, uma vez que você tomou a iniciativa de não aceitar, você precisa, porque tipo assim, no inverno, quando a gente anda em estrada de chão, geralmente você vê aquelas valas feitas pela água. Enquanto durar o inverno, enquanto aquela estrada não for consertada, todas as vezes que chover, a água vai descer pelo mesmo local, pela mesma bitola, pela mesma vala. E cada vez aquela vala vai ficando mais intensa, mais grande, a água vai tendo muito mais espaço, mais liberdade. Da mesma maneira, os males que estão instalados na vida das pessoas, as pessoas já se condicionaram a eles, e eles, essa pessoa. As configurações dessas pessoas já estão ajustadas, adaptadas. Quando os males vêm,
elas agem automaticamente, inconscientemente, da mesma maneira, atendendo assim a direção proveniente do mal, dando mais liberdade e delegação de autoridade ao mal, que por sua vez irá ter mais confiança, ter mais espaço. Então, por isso que quando uma pessoa ela toma decisão, ela precisa se esforçar para sarar, para mudar seus hábitos. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro, leite, mel.